Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa transformação assim gigantesca na forma como as empresas tomam decisões. É um salto, sabe? A gente está saindo daquela análise do que já passou para começar a prever e, olha só, até automatizar o futuro. O papo de hoje é sobre a evolução dos sistemas de informações gerenciais. E isso está redesenhando completamente as regras do jogo. Para a gente entender essa jornada, o nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, vamos do passado ao presente, para entender as bases. Depois, a gente olha para o futuro, com a indústria 5.0. Na sequência, vamos ver como a controladoria fica hiperconectada, como a infraestrutura se descentraliza e, claro, como a segurança precisa virar uma fortaleza cyber-resiliente. E para fechar, a gente amarra tudo mostrando por que, no fim das contas, o negócio é a tecnologia. Olha só, essa imagem aqui já diz tudo, né? De um lado, a gente tem o paradigma atual, gestores olhando para painéis de BI, ou seja, analisando o que já aconteceu para tentar decidir o que fazer. É o famoso olhar pelo retrovisor. Do outro lado, a visão de futuro, um ecossistema de dados neural, inteligente, onde pessoas e assistentes de IA colaboram em tempo real. É exatamente essa virada de chave, do reativo para o proativo, que a gente vai destrinchar agora. Então vamos lá. Para a gente conseguir enxergar para onde estamos indo, é fundamental entender de onde a gente veio. Vamos dar uma olhada nas tecnologias que construíram a base de tudo o que sabemos sobre dados hoje. Bem, a primeira grande peça desse quebra-cabeça foi o Business Intelligence, o famoso BI. Foi um divisor de águas, de verdade. Foi o que permitiu que as empresas parassem de tomar decisões só no achismo, na intuição, e passassem a se basear em fatos, em tendências reais. O BI foi essa máquina de transformar um monte de dado bruto em conhecimento de verdade na mão do gestor. Logo depois veio a explosão do Big Data. Com a internet, a quantidade, a variedade e a velocidade dos dados, nossa, superou tudo que a gente já tinha visto. E isso foi ótimo. Ajudou a otimizar processos, a reduzir custos. Mas aqui tem um ponto crucial. O Big Data, na sua essência, olha para trás. Ele é fantástico para contar o que aconteceu, só que ele não diz o que vai acontecer. E essa, gente, é a grande limitação que precisávamos superar. E é aqui que a história começa a ficar realmente interessante. Chegou a hora da grande virada. A gente finalmente joga o retrovisor de lado para olhar para frente, para um futuro que é preditivo. E o ponto de partida para isso é a próxima revolução industrial, que, olha que curioso, coloca o ser humano de volta no centro de tudo. A diferença aqui é gritante, e é super importante entender isso. A indústria 4.0, o foco era todo em eficiência técnica, automação em massa. Era basicamente sobre escalar, o que muitas vezes significava desumanizar o processo, tirar pessoas e colocar máquinas. Já a indústria 5.0, ela vira esse jogo de cabeça para baixo. O foco agora é no valor humano e social. É sobre colaboração, sobre criar uma sinergia entre a criatividade das pessoas e a força das máquinas. E essa nova indústria se apoia em alguns pilares bem claros. Primeiro, a colaboração entre humanos e máquinas. Pensa na IA e nos robôs como copilotos, sabe? Eles não estão ali para tomar o lugar do piloto, mas para aumentar a capacidade dele. Segundo, a gente tem a personalização em massa e a economia circular, ou seja, a produção é feita sob medida. E o terceiro pilar, que talvez seja o mais transformador, as decisões passam a ter que levar em conta a ética e os valores. E esse infográfico resume tudo de forma visual. Fica bem nítida a transição, né? A gente sai de um foco que era puramente técnico para um que valoriza o lado humano e social. A tecnologia deixa de ser sobre substituição e passa a ser sobre colaboração. É, de fato, uma mudança completa de paradigma. Saímos do foco puramente econômico e entramos numa era que combina economia com ética. E essa colaboração toda ganha uma dimensão completamente nova com um conceito chamado IA física. O que é isso? Basicamente, a inteligência artificial saindo da tela do computador e entrando de vez no mundo material. Ela ganha sensores, ganha capacidade de sentir o ambiente, de decidir e de agir por conta própria. Pense em robôs na logística, na produção, agindo de forma autônoma e se adaptando em tempo real. Ok, com toda essa tecnologia operando de forma autônoma, uma área como a controladoria não pode continuar a mesma. Ela precisa evoluir e muito. Aquela supervisão que era reativa, que olhava para o passado, agora se transforma no verdadeiro centro da governança estratégica.
E o que impulsiona essa transformação toda? É uma combinação poderosa de tecnologias. Temos o blockchain, trazendo transparência e imutabilidade. O Big Data para dar aquela inteligência em tempo real. A Cloud Computing, claro, dando a escalabilidade que tudo isso exige. E no topo, a inteligência artificial e o machine learning, que automatizam a análise preditiva e tornam a governança finalmente proativa. E aqui a gente consegue visualizar essa nova controladoria estratégica em ação. Bem no centro de tudo, o que a gente tem? A tomada de decisão baseada em evidências. E o que alimenta essa decisão? Exatamente aqueles 4 pilares que acabamos de ver. O ponto aqui é que a controladoria deixa de ser uma área que só registra o que aconteceu. Ela passa a ser uma força ativa, que modela o futuro da organização. E se ainda resta alguma dúvida sobre o impacto disso, segura essa. A projeção é que até 2027, 50%, metade de todas as decisões de negócio, sejam automatizadas. Pensa só no que isso significa. Metade de tudo que uma empresa decide sendo feito por algoritmos, com uma supervisão estratégica, claro. É uma mudança monumental. Certo, mas para esse ecossistema todo autônomo e inteligente funcionar de verdade, a infraestrutura que o sustenta também precisa ser diferente. Não dá mais para depender só de um grande cérebro centralizado lá na nuvem. E é exatamente por isso que surge o Edge Computing, ou computação de borda. A lógica é bem simples. Em vez de mandar tudo para a nuvem, o processamento dos dados mais críticos acontece ali, na borda da rede, ou seja, o mais perto possível do dispositivo que gerou aquele dado. Isso derruba a latência e permite decisões em tempo real, que seriam impossíveis se o dado tivesse que fazer a viagem de ida e volta para a nuvem. Ok, tudo isso parece incrível, mas tem uma pergunta óbvia, né? Se a gente descentraliza tudo e dá autonomia para um monte de IA por aí, como fica a segurança? A resposta é clara. O modelo antigo de proteção simplesmente não serve mais. E a diferença de abordagem é da água para o vinho. O modelo antigo era tipo um castelo com um fosso. Difícil de entrar, mas uma vez lá dentro, a confiança era quase total. Agora, a gente vai para a segurança Zero Trust, ou confiança zero. A analogia aqui é um prédio de altíssima segurança. Não importa quem esteja tentando entrar. Cada porta, cada acesso, tudo é verificado o tempo todo. O mantra é: não confie em ninguém por padrão. E essa evolução na segurança nos leva a olhar para a proteção de dados de um jeito diferente. Já temos soluções muito boas para proteger dados em repouso, quando estão parados num HD. E também para proteger dados em trânsito, quando estão viajando pela rede. Mas o grande calcanhar de Aquiles sempre foi o terceiro pilar. Como é que se protege um dado enquanto ele está em uso, ou seja, sendo processado por um chip? A resposta para esse desafio tem nome: Confidential Computing, ou computação confidencial. E essa imagem ilustra isso de uma forma genial. Temos o cofre para os dados em repouso, o túnel criptografado para os dados em trânsito, e agora essa espécie de bolha segura em volta do processador para os dados em uso. Na prática, essa tecnologia cria um ambiente totalmente isolado e seguro dentro do próprio hardware. É algo realmente revolucionário para a segurança. Bom, e depois de passar por tudo isso, Indústria 5.0, IA física, controladoria estratégica, Edge, segurança, tudo se amarra numa conclusão final. A gente está vendo a consolidação de todas essas tendências numa ideia muito poderosa sobre o futuro. E a ideia é essa: preto no branco. A tecnologia não é mais uma área de suporte, sabe? Não é uma ferramenta que ajuda o negócio a acontecer. A tecnologia é o negócio. O modelo de negócios de uma empresa passa a ser definido pela sua arquitetura de dados, pela sua capacidade de prever o futuro e, claro, pela sua força para se proteger no mundo digital. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, para a gente pensar. Se o negócio é a tecnologia, o que então significa ser líder de mercado daqui para frente? As regras do jogo estão sendo completamente reescritas. E quem entender primeiro e melhor esse ciclo todo, de dados, autonomia e segurança, vai, sem dúvida nenhuma, definir o futuro.